De acordo. Bom dia a todos. Iniciar a defesa da dissertação de mestrado do Bruno Costa Ponte. Agradeço a presença aqui de todos, prestigiando o evento. O trabalho do Bruno foi orientado, por várias pessoas. Aqui só estão listadas duas dessas pessoas, que fui eu e o Jonatas Grossman. Infelizmente, o Jonas já teve um problema, uma emergência familiar, ele não sabe se vai conseguir entrar ou não, mas a contribuição dele para o trabalho foi fundamental, já fica aqui é, registrado. A banca é constituída pelo doutor Abelardo Borges Barreto Júnior e o Emílio Coutinho, Abelardo aqui da PUC, o Emílio da Petrobras, e agradeço também a colaboração deles, né, ao longo do desenvolvimento de todo o trabalho, acho que eles também foram partes importantes nesse desenvolvimento. Então, Bruno, você faz a sua apresentação, né, que vai ser seguida de perguntas da banca, tá? Boa sorte aí na apresentação. Tá. Obrigado, professor. Primeiro, eu queria agradecer, né, vocês e a banca, e também agradecer a Petrobras, né, pela oportunidade de participar no programa de pós-graduação e com a liberação para a gente conseguir trabalhar e com o acesso aos dados, né, que isso é uma coisa discutida na indústria em geral, que o acesso a dados reais é uma coisa complicada. Meu trabalho é sobre aplicações de machine learning em dados específicos de pressão e temperatura de óleo, de sensores de óleo de poços de petróleo. A minha apresentação ela vai seguir exatamente um espelho do trabalho escrito, né, da tese. A tese ela é dividida em 5 capítulos. Começa com a introdução, tem a revisão da literatura, discute um pouco da metodologia, tem um capítulo dos resultados de discussão e termina com a conclusão. Motivação principal, né, com a descoberta dos reservatórios do pré-sal, a Petrobras ela se deparou com uns reservatórios muito grandes, de grande espessura e com uma produtividade muito grande. Uma maneira de otimizar essa produção foi de separar o reservatório em zonas de produção e cada zona dessa equipar ela com sensores de pressão e temperatura para poder a gente observar. E também cada zona dessa ela tem uma válvula, né, para você controlar o acesso do fluido. Aqui tem uma completação típica desse tipo, né, que é um poço revestido e canhoneado, com 3 zonas de produção. E a gente tem nessa configuração aqui de completação, que é exatamente a configuração que foi estudada, a gente tem um sensor de pressão e temperatura interno à coluna e 3 nos anulares das zonas de produção, medindo os anulares. E o acesso do fluido de cada respectiva zona para dentro da coluna se dá por meio de uma válvula. Ao longo do trabalho, né, o número 1 vai denotar essa zona superior, o número 2 vai denotar essa zona intermediária e o número 3 vai denotar a zona inferior. O dataset que foi disponibilizado, né, são dois testes em postos diferentes, mas com a mesma completação e no mesmo reservatório. Esse gráfico aqui vai ser, ao longo de toda a apresentação, vai ser a base de todas as discussões, né? Normalmente ele vai ter 2 gráficos aqui de parâmetros, um gráfico de vazão e embaixo mostrando o status das válvulas, né? Quando está cheinha a curva, mostra que a válvula está aberta e quando está vazio, a válvula está fechada. Para facilitar a visualização, a gente colocou umas linhazinhas aqui verticais, né, com a cada mudança assim de configuração, para ajudar a guiar, né, para a gente ver aqui quando as válvulas estão todas abertas, a gente tem esse comportamento das características, né. Deixa eu ver mais o que é que eu posso falar. É que também, né, a válvula superior é o 1 e, em geral, a gente colocou a mesma cor, né, para ser tipo amarelo, para você já bater e já conseguir visualizar o que é de cada coisa. No poço A, a gente teve uma distribuição de todas as configurações possíveis de válvulas, todas abertas, uma aberta, fechada, todas essas configurações possíveis. E o poço B foi um teste já mais simplificado, em que ele estava em produção e depois foi aberta cada zona separadamente e depois o poço fechou. Os dados de pressão, né, a gente tinha disponível os dados de pressão e dos backups, e dado de vazão de óleo e vazão de gás. Aí, ao longo do trabalho, a gente vai discutir um pouco sobre essas questões de dados de backup. E o objetivo da pesquisa foi esse, né? Verificar como os algoritmos de machine learning
conseguem ser aplicados num dataset real, né? A revisão da literatura foi feita nesse sentido, né, de ver as aplicações que estavam disponíveis na indústria de óleo e gás em geral, né, com do machine learning. Muita coisa, né, e a indústria do petróleo é muito grande, tem várias áreas, e aí a gente foi também focando em relação a sensores, né? Em relação a esses sensores e em relação a tipo de dataset que a gente tem, o que é que a gente conseguiria extrair. E aí, dois problemas principais apareceram bastante na literatura, que é a questão de identificação de status, né? Não só do poço como um todo, mas como status de válvula, classificação desse tipo de problema, e predição de vazão de óleo, né? E aí, esses dois problemas, eles foram mais esmiuçados, e ao longo da apresentação a gente vai pontuando algumas coisas específicas que saíram ao longo dessa revisão da literatura. A metodologia agora vai ser abordada, como é que a gente tratou o problema. Inicialmente, né, a gente precisa fazer uma análise exploratória dos dados para entender quais são as variáveis que se correlacionam, como é que elas estão distribuídas, o dado da gente é um dado de série temporal, né? Então tem vários parâmetros que são interessantes da gente abordar. Acho que vale falar, né, que todo o trabalho foi desenvolvido em Python com as suas bibliotecas, né? Matplotlib para os gráficos, essa Data Profiling para essa análise exploratória inicial dos dados e o Scikit-learn, né, para que já tenham a implementação de muitos dos algoritmos que são usados em machine learning já de maneira bem redonda. E assim, dentro do machine learning ele tem grandes áreas, né? Uma grande área é a área de aprendizado não supervisionado, em que a gente não tem os rótulos dos dados, e aí a gente faz uma análise meio que entendendo como é que os dados se agrupam, se a gente consegue reduzir a dimensionalidade sem perder informação. E dentro dessa grande área a gente explorou a redução da dimensionalidade e a clusterização. Dentro da dimensão da redução da dimensionalidade, a gente abordou dois algoritmos principais, assim, né, que é a análise de componentes principais, que ela meio que trabalha com os dados de maneira a encontrar as direções em que tem uma maior variação, de maneira a você meio que rotaciona a sua matriz inicial de features, de maneira a ter essas direções determinadas. E aí o que é menos relevante, você consegue tirar, e aí normalmente consegue ser uma redução do espaço, né? Você consegue ter menos variáveis e aí conseguir trabalhar melhor. Uma outra, uma outra estratégia também é o TSNE, que ele é mais utilizado para visualização, é uma abordagem não linear, que ela tenta preservar as distâncias em que, no espaço unidimensional, o que é próximo, ele tenta mostrar próximo num espaço bidimensional para a gente ter uma visualização 2D de datasets complexos. Em relação à clusterização, a gente explorou alguns algoritmos e, assim, em aprendizado de máquina, não se tem, assim, estratégias matadoras, né? Tipo, para tal problema, se você usar aquela estratégia, você vai ter. E isso é uma abordagem até diferente, assim, né? Para quem está acostumado com as coisas de engenharia em geral, que a gente tem sempre as coisas muito definidas. Essa abordagem de machine learning, ela sempre, isso estava presente em vários trabalhos, vários artigos, ela é sempre assim, né? Você tem aquele tipo de problema, aquele tipo de problema ele é atacado de várias maneiras, né? Com vários algoritmos e várias ideias, e aí você meio que tenta abordar o máximo possível para ver o que é que funciona para o seu problema, né? E aí no nosso trabalho a gente montou essas estratégias para a gente conseguir avaliar vários algoritmos diferentes, para poder conseguir ver o que é que especificamente funcionou para cada problema. No caso da clusterização, a gente usou esses algoritmos, né? Camis, a clusterização hierárquica e o GMM. E aí a gente tem que sempre também avaliar um parâmetro de uma métrica, né? A gente tem várias maneiras de ver o problema, mas a gente tem sempre que avaliar como é que ele está se comportando, né? Então a clusterização ela tem esse coeficiente de silhueta que torna possível a gente comparar várias clusterizações e vários resultados um frente ao outro. Outra coisa que apareceu muito, né, nos artigos, tudo que ele sempre cita que as aplicações de machine learning, ao você fazer uma engenharia de features, né, você colocar o conhecimento específico de cada área dentro
no negócio, a gente precisa ter uma integração boa, né, entre as pessoas que entendem de machine learning e as pessoas específicas daquela área. E aí, em relação ao problema da gente, né, vários artigos, eles mostravam alguns features super interessantes e aí a gente foi construindo, né? Só que aí o problema é que quando você vai construindo, você vai ficando com um problema com muitas dimensões e aí tem a dificuldade de você selecionar o que é melhor para cada problema. E aí, dentro dessa seleção de features, a gente tem vários métodos, né? Um método é o método de filtragem. Você vai avaliando o que é que se correlaciona bem com a variável que você está querendo prever. E aí você vai selecionando e vai testando. Outro método que é o wrapper, é uma abordagem exaustiva. Você vai roda separadamente cada característica daquela, cada feature daquele, e vai escolhendo o que deu o melhor resultado. Aí escolheu o primeiro, aí vai para a segunda rodada, vê qual foi o segundo, e aí você vai agrupando de maneira a chegar no resultado desejado. E a outra abordagem é você já inserir essa seleção de features já no meio do processo, né? Através de algoritmos eles já treinam e já selecionam os features relevantes ao mesmo tempo, né? Então, essas três abordagens, a gente trabalhou basicamente mais com a abordagem de filtragem e com a abordagem integrada com alguns algoritmos específicos. E dentro do machine learning, a gente tem uma segunda grande área, que é a área de algoritmos supervisionados, em que tem as grandes técnicas que é em relação a sua variável que você está querendo prever, se ela é categórica ou se ela é contínua, né? Se ela é categórica, são os algoritmos de classificação, e se ela é contínua, os algoritmos de regressão. E aí, dentre todos esses algoritmos, né, como a gente já vem discutindo, à medida que você vai treinando, você vai conseguindo descobrir os pesos, mas esses algoritmos, em geral, eles têm as configurações iniciais, né, que você precisa, que são exatamente esses hiperparâmetros. Isso era uma coisa que, quando eu comecei a estudar, eu ficava sempre pensando, pô, mas como é que eu vou setar essa configuração inicial desse algoritmo para poder ele me dar o resultado, né? Como é que você, por exemplo, um algoritmo de clusterização, você seta inicialmente que você quer dois clusters, mas como é que eu sei que esses dois clusters representam bem o meu problema, né? Isso era uma coisa que me deixava apreensivo, mas depois que a gente foi estudando tudo, a gente viu que existem estratégias específicas para a gente atacar e definir que serão esses hiperparâmetros, que são essas configurações iniciais, né? Dentro da classificação, que é quando a gente tem na variável categórica, existem vários algoritmos possíveis, né? O algoritmo, apesar do nome, né, de regressão logística, é o algoritmo inicial de classificação mais mais simples. Tem as outras estratégias que foram utilizadas também, né? SVC, KNN, Decision Tree. E cada, cada algoritmo desse, ele aborda uma ideia diferente para atacar esse mesmo problema, né? E aí também, né? A gente precisa também avaliar, como a gente tem vários algoritmos e várias coisas, a gente precisa também avaliar com métricas específicas o resultado desses algoritmos. Nesse caso aqui, para classificação, a gente usou a acurácia balanceada, precisão, recall e F1. E nesse caso, né, como o dataset da gente, em relação, a gente não tinha uma quantidade semelhante, né, para válvulas abertas, fechadas, tudo, o dataset era um pouco desbalanceado. Aí a gente, para avaliar de maneira mais justa, a gente usa esses parâmetros aí. E assim, ao longo dos artigos, vale a pena sempre a gente também frisar, né? São muitos algoritmos e muitas métricas, né? Porque uma métrica, às vezes, ela avalia o dataset de uma maneira que uma outra métrica acaba não avaliando. Então, é recorrente, a gente vê que nos artigos tem muitos algoritmos e muitas métricas associadas e as discussões se dão em relação à finalidade que a gente quer, né? Específica. Em relação à regressão também, né? A gente trabalhou com vários algoritmos diferentes para regressão linear e com algumas extensões. Essas extensões, elas do laço, do RID, do Elastinet, elas fazem exatamente essa coisa da filtragem, de tentar ir reduzindo o espaço de features para a gente definir o que é relevante para aquele problema. E algumas adaptações, né? O SVR é uma adaptação do algoritmo da classificação para regressão e a regressão através de árvores de decisão. Também, né? Várias métricas associadas para a questão da regressão, R2, MAI. Em relação àquela coisa, né, da configuração inicial dos algoritmos, né, a otimização de hiperparâmetros. Isso era uma coisa que era uma dúvida que eu tinha muito grande. E aí
a maneira de atacar é essa, né? De a gente usar uma abordagem que ele vê o espaço, por exemplo, o algoritmo tal, ele tem aqueles parâmetros, você seta um espaço que ele quer procurar e aí ele procura de maneira, ele amostra isso de uma maneira inteligente, para você não precisar fazer uma abordagem exaustiva, né? Que seria a grid search. E outra coisa, né, que a gente está trabalhando sempre com dados de séries temporais. Então, uma outra estratégia que foi muito importante para a gente utilizar foi a questão de você usar o treino no passado e o teste no futuro, né? Que quando a gente faz a validação cruzada, o dataset ele é embaralhado de maneira a gente dividir as coisas, mas não necessariamente levando o tempo em consideração. Então, isso é um aspecto bem importante que acaba fazendo, dependendo de como você faz, você acaba tendo artificialmente um resultado muito bom, mas é porque você acaba treinando com um dado que está no futuro. E aí a gente teve esse cuidado. Inicialmente não tinha visto esse problema, mas em algumas publicações a gente viu, e aí colocamos essa questão e aí os resultados ficaram mais reais. Basicamente, com base em tudo que a gente falou, né, o workflow ele segue essa sequência, né? A gente pega os dados brutos, limpa e prepara, constrói esses features a partir dos dados, né, os vários features, normaliza, define os algoritmos e os ranges para os hiperparâmetros, divide em treino e teste, e aí para cada algoritmo a gente faz essa afinação dos hiperparâmetros, treina, e para cada métrica específica, né, por causa de classificação e regressão, a gente avalia com essa métrica específica, termina, com os modelos treinados, a gente avalia os resultados. E aí a gente fez vários experimentos, mas em geral a gente tem dois poços, e aí a gente faz treinamento e teste com um poço só, e também fez algumas avaliações de treinando num poço e testando no outro, né, para ver o resultado, como é que fica. Agora, os resultados seguindo essa metodologia, né, a gente vai passando por cada etapa dessa e discutindo o que é que foi conseguido em cada etapa. Análise exploratória, a gente usou essa biblioteca YData, como a gente falou antes, e aí algumas conclusões, né? Os dados de backup, eles eram completamente redundantes. E assim, teve alguns trechos assim que o dado estava congelado, e aí seria a hora do backup ser útil, mas aí o backup estava congelado também. Então não teve utilidade. E esses dados foram descartados, deixando o dataset já diminui a quantidade de variáveis, né? A produção de óleo ela estava acima da pressão de saturação, então é diretamente relacionada com a produção de gás. Também a produção de gás a gente não considerou. E alguns períodos eram problemáticos, né? Porque devido ao funcionamento da válvula, ela abre ou fecha impulsos. No caso daqui, a válvula um abria impulsos e a válvula 3 fechava. E aí esses trechos, vocês vão ver, né, que ao longo das apresentações, esses trechos eles apresentam uma dificuldade grande de obtenção de um modelo que consegue representar isso. Aqui é um primeiro gráfico que é um guia, né, para a gente do desenvolvimento da tese como um todo, que é a correlação entre as variáveis, né? Esses gráficos, em geral, são gráficos de calor, em que o zero a gente colocou como branco e os valores positivos aqui no espectro do roxo e os valores negativos de correlação, né? O que está sendo calculado aqui é a correlação padrão de Pearson, né? Aquele coeficiente. E aí nós temos aqui as variáveis, né? A vazão total de óleo, o status da válvula um, 2, 3 e as pressões e temperaturas. E aqui rapidamente a gente já consegue ver, tipo, o que é que, em relação à vazão de óleo, o que é que está altamente correlacionado, positivo ou negativamente, o que é que não responde, outras coisas aqui, né? A temperatura. A temperatura ela está muito relacionada a uma certa cota, né? Então, como o sensor que está dentro da coluna e o sensor que está fora, eles estão numa cota meio que similar, esses dois valores eles são muito próximos, né? Quando você bota em duas casas decimais, até a correlação dá praticamente um aqui. E uma coisa digna de nota é que vocês veem que o gráfico de um post e de outro, ele é bem diferente, né? Você vê que as variáveis que são relacionadas, diretamente relacionadas para um
um poço, elas não são exatamente as mesmas para o outro, né? Isso aí, depois, ao longo do trabalho, a gente vai ver que isso gera uma dificuldade na generalização do dado, né? Você treina e faz as coisas para um poço, ela não necessariamente vai responder legal para o outro poço, né? Já é adiantando uma das conclusões, assim, do trabalho. E aí, isso aqui é um guia para a gente ir tentando ver que variáveis que a gente vai usar para cada variável dessa aqui, né? Aí, outra coisa dessa análise exploratória é os histogramas das variáveis. A gente consegue observar que, tanto para um poço quanto para o outro, a distribuição não é uma distribuição contínua, né? Ela já é uma distribuição mostrando em valores específicos, dando uma dica para a gente que talvez a gente consiga um bom agrupamento natural dos dados, né? Isso foi a análise exploratória inicial, e aí depois a gente foi tentando abordar com algoritmos não supervisionados o que é que a gente consegue fazer com esse dataset. São, após essa limpeza e a gente tirou os dados de backup, o que é que sobrou, né? Sobraram 8 variáveis, 4 pressões e 4 temperaturas. E aí a gente rodou o PCA, e aí o PCA ele vai mostrando isso, ele organiza o seu dataset de maneira a ir encontrar as direções de maior variação. E aí a gente vai fazendo um gráfico assim em função dos componentes, e vocês veem, né, que essas 3 últimas componentes aqui, né, depois que ele trabalha o dado, elas são computacionalmente assim não relevantes, né? Daria para reduzir facilmente, sem perder muita coisa, o problema em 3 dimensões, né? E vocês veem que não é exatamente igual, né, para um poço e para o outro. E aí essa é uma coisa que a gente quis explotar aqui. Como é que ficaria os componentes do PCA em relação aos features originais, né? Como é que eles se relacionariam. E aí vocês veem, né? A componente inicial, ela tem esses coeficientes para um posto e para o outro também bem diferentes, né? E aí isso era uma dificuldade que a gente viu. Por exemplo, a gente monta o PCA, faz essa regressão, diminui o dataset, mas quando a gente aplica o PCA para o outro posto, ele tem uma outra. Essa componente um aqui, ela não tem o mesmo significado. Então, e aí o dataset da gente também não era muito grande, e a gente optou por seguir de maneira mais com todos os dados, né? A gente estudou aqui, viu como funcionava, mas para frente a gente não reduziu a dimensionalidade. Aqui é a visualização da outra estratégia, né, do TSNE, e aí a gente quis mostrar aqui, né, como o dataset se comporta, e com cada válvula em aberto e fechado, para a gente verificar se tinha nesse espaço bidimensional, se a gente conseguiria meio que dividir, né, de maneira fácil com essas 2 dimensões. Vocês veem que grande parte, assim, é bem tranquilo, mas tem aqui no meio você teria uma dificuldade grande, né? A gente não consegue com essas 2 dimensões dividir de maneira simples, né, tudo. Aqui para o poço 2 do poço B, como são menos dados e as configurações são menos configurações de abertura de válvula, o dataset fica mais facilmente separado. Isso foi a questão de redução de dimensionalidade, né? Aí agora a gente vai abordar em relação à clusterização. Como eu falei para vocês, né, os algoritmos de clusterização, você parte em geral, você diz, né, eu quero que clusterize tanto número de clusters. Só que qual que é o número de clusters que realmente representa o nosso dataset? E aí a gente, através dessa métrica, né, do Silhouette Score, rodamos cada algoritmo desse para vários números de clusters para ver o que é que acontecia, né? Para o poço A, a gente vê que tem uma relação que, à medida que com mais clusters, ele vai conseguindo ficar melhor, né? A métrica. Mas para o poço B, você vê que, vamos considerar aqui, tipo, caminhos aqui, o azulzinho. A gente vê que claramente a gente tem um número de clusters aqui que é ótimo para essa configuração. Só que aqui a gente não conseguiu fechar. E aí a gente procurou uma outra metodologia para poder avaliar e tentar decidir que número de clusters seria bom para cada. E aí essa outra metodologia, né, ela usa o caminhos, e aí ele vai
vai, vai avaliando para vários números de clusters e você vê que tem aqui as curvas, elas apresentam um cotovelo, né? A partir de um certo valor, não vale mais a pena você aumentar, o custo-benefício já não é tão bom, né? De aumentar o número de clusters. E aí ele toma esse valor como um valor de referência. Aqui, para o poço A, ficou em torno de 8 clusters. É o Elgamal Method, que é em relação ao cotovelo, né? O cotovelo da curva. E para o poço B também, né? Foi em torno de 5 clusters aqui, que não vale mais a pena, não tem um custo-benefício. Então, e aí, com base nesse número de clusters, a gente rodou e aí comparou para a gente ver visualmente o resultado de cada algoritmo desse, né? O Camis se demonstrou que teve um coeficiente de silhueta mais alto e a distribuição dele ficou essa aqui. Se você vai comparando cada um, mas como os valores são diferentes, a clusterização também fica bem diferente, né? Você vê, por exemplo, esse trecho aqui, né? Aqui ele está agrupado aqui, esse daqui ele está agrupado com esse pessoal de baixo, e aqui ele está agrupado de maneira é bem relativamente bem diferente, né? E aí a gente seguiu, né? Aí para o poço B também é a mesma coisa, só que como os dados eram tinham menos pontos e menos condições, ele fica mais facilmente separável aqui. E aí resulta em valores mais altos da silhueta, né? A clusterização fica melhor. E aí o que é que a gente quis? Vamos tentar ver o que é que essa clusterização está trazendo para a gente. E aí a clusterização ela foi feita com base na pressão e temperatura, mas aí a gente quis plotar junto aqui qual que seria o status de cada válvula para a gente ver se teria alguma relação. E aí vocês viram, né? Para o poço A, deu um número de 8 clusters de significativos, e no poço B, 5, né? E aí quando a gente plota, a gente vê que tem uma relação muito boa com as configurações de válvulas, né? Se você, aqui é o valor médio, né? A válvula ela só tem o estado 0 ou 1, mas quando você tira o valor médio de vários pontos, aí dá esses valores quebradinhos aqui, né? Que aí indicam. E aí a gente teve a ideia de meio que fazer uma classificação com base nessa clusterização, né? Arredondando aqui os valores que estão para as válvulas, a gente meio que associa cada cluster desse a uma condição de configuração de válvulas. E aí o que que a gente fez, né? A gente fez isso, né? Arredondamos e aí cada cluster desse ele ficou associado a uma configuração de válvulas. E aí com isso a gente pega os pontos e aí verifica em cada cluster que ele está e atribui um valor de status de válvula, criando um modelo de classificação, né? Aí a gente junta as coisas, né? A gente começou com uma ideia de clusterização não supervisionada, mas como a gente tinha esses rótulos para essa classificação, a gente juntou e meio que estava batendo, então conseguimos gerar uma ideia de classificação com base na clusterização. E aí a gente mostra aqui, né? Esses gráficos, eles, para classificação, a gente vai tratar deles sempre, né? Que são a matriz de confusão, que ela mostra como é que o seu modelo estava prevendo e o que é que era real. Se está batendo tá aberto e estava aberto, é positivo, true positive, true negative, é falso positivo e falso negativo. E vocês veem, e aí no gráfico aqui, a gente tem o resultado do modelo, ele é essa linhazinha preta cheia, né? Então, para esse poço, a gente tem aqui, né? A gente tem os resultados da válvula um em termos de matriz de confusão e a gente pode ver aqui também o resultado visual, né? Do que é que teve. Aí a gente vê aqui que ele teve uma dificuldadezinha de classificar aqui quando a válvula fechou. Teve uma dificuldadezinha que é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Da questão da válvula abrir e fechar impulsos. Essa realmente ele conseguiu, ficou ruinzinho. E aqui também. Mas, em geral, um resultado relativamente bom, né? Cerca de 10% de erro aqui, contando com esses trechos, né? Que já são trechos de dificuldade. A válvula 2 aqui, ela só tinha esse fechamento, e esse fechamento ela não é uma válvula que fechava impulsos, então ele conseguiu pegar legal. E a válvula 3 também, aí tem essa questão de não conseguir por causa desses trechos. Mas você vê que essa abordagem da classificação por clusterização, ele conseguiu entender bem o que é que seria cada regime daquele, né? E aí a gente aplicou isso para o poço B também com resultados bons.
também a mesma dificuldade, né, que o poço tem esse comportamento de fechamento de válvula. E aí a gente tentou fazer, usando o modelo que foi desenvolvido para o poço A, no poço B, né? Aí os resultados aí não são muito bons. Que a gente já discutiu, né? Que aí, apesar de ser o mesmo reservatório e um poço com a mesma completação, a produção relativa entre as zonas não era muito parecida, e aí os dados de pressão e temperatura ficam bastante diferentes, né? Então a gente não conseguiu fazer essa, essa transferência tão direta, né? Porque vocês veem que essa clusterização ela foi feita só com dados de pressão e temperatura direto, né? A gente não teve nenhuma engenharia de features, nada mais elaborado. E aí a gente passou para. É um resumo dos resultados, né? Vocês podem ver aqui, né, que quando você tem o mesmo posto no treino e no teste, a gente consegue resultados bem expressivos, né? E aí quando vai para o trecho com um posto e o outro, aí os resultados já são bem piores. E aí o que é que a gente vai? A gente vai agora para a parte de algoritmos supervisionados e aí a gente trabalha mais a questão dos features, né? A gente está trazendo agora mais o conhecimento específico da área para cada problema desse. Aí aqui, né, o primeiro feature que a gente colocou, que é exatamente um dos features que o Tian o Tian foi um pesquisador que teve uma tese de doutorado sobre aplicações de machine learning a dados de PDG, que guiou muito do nosso trabalho aqui. E no trabalho dele, uma das variáveis que ele falava que realmente influenciavam de maneira bem positiva nessa predição de vazão com base em pressão seria um delta P em relação à condição inicial. Só que a condição inicial normalmente é uma condição inicial que o poço está parado, e isso é uma dificuldade, né? Porque no nosso poço B, a condição inicial o poço estava produzindo. Então já temos esse tipo de desafio, né? E aí o DP é isso, né? Delta P em relação ao valor inicial. E aí você vê que, se você comparar, né, já a carinha da curva ela já fica bem mais parecida com o que é a vazão. O comportamento fica bem mais parecido. Aqui também o DT em relação à temperatura inicial. Normalmente, para esse DT ser bom também, o poço estaria numa condição de repouso, e aí a temperatura ela estabiliza com base na profundidade, né? E à medida que a gente vai, em geral, né, à medida que a gente vai ficando mais profundo, a temperatura sobe. Então, e os sensores eles estão na parte superior dos intervalos. Então, se você tem qualquer fluxo de coisa que está abaixo dele, a gente tem uma subida de temperatura. E aí isso se a gente tem na condição inicial o posto parado, isso é um indicador bom, né? Para a gente conseguir classificar se tá aberto ou se está fechado. Mas, novamente, né, a gente precisaria ter uma condição inicial do posto parado para a gente ter esse DT significativo. Algumas outras, né? Alguns delta P entre válvulas. E a gente trabalhou mais alguns outros features que acho que vale a pena citar. O Tian, em relação a esse problema de vazão com base em dados de pressão, ele cita três variáveis que deram bons resultados, né? Aquele DP que a gente falou, e duas variáveis que a gente denotou aqui por TC1 e TC2, que são variáveis que são relacionadas a modelagem de pressão a modelagem convolucional da pressão, usada muito na área da avaliação. E no trabalho dele, uma coisa que ele comentava lá é que a modelagem dele ela tinha uma multiplicação entre parâmetros que na modelagem tradicional normalmente era divisão. E ele falava, ó, a minha modelagem ela funciona legal disso aqui e a outra não funciona legal. Eu testei e aí não dava muita explicação, mas aí a gente quis testar, né? E aí você vê, por exemplo, aqui, a modelagem do que seria o tradicional seria essa curva roxa. Eu quis até trazer aqui para vocês verem. Foi uma dúvida que surgiu ao longo do trabalho e vocês veem que esse roxinho aqui já está normalizado. Ele não traz realmente muita informação e só traz ruído naquela hora que a válvula está em pulso. Então, realmente, vendo na prática o que ele falou, né? Que essa variável realmente ela não ajuda muito. E aí o resultado, né? E aí o que é que a gente fez? Que nessa segunda etapa, a gente fez a classificação separada por zona, e aí usando os features, né? A gente usou aquelas matrizes de correlação, fomos vendo em relação a cada válvula o que é que se relacionava melhor, e aí fomos construindo os modelos, né? E o modelo ele sempre está treinando no poço A
e testando no poço B, né? Que a gente, aquela clusterização inicial, ela foi feita diretamente, sem análise de features, e a gente foi tentando generalizar de um poço para o outro. Iniciamos aqui com features de pressão da interna e a pressão no anular. Você vê que o resultado aqui, ele não pega legal, né? Inicialmente, essa válvula está dando como aberta e depois ele não pega o fechamento, dando um resultado muito alto, né? Cerca de 35% de erro, assim. E aí, é o mesmo procedimento. A gente começa com uma coisinha básica que a gente achava que daria algum resultado, e aí a gente vai crescendo o número de features e avaliando e melhorando os modelos, né? E esse resultado, é como a gente falou, né? O algoritmo, a estrutura da gente, ele trabalha vários algoritmos, otimiza os hiperparâmetros, e esse resultado aqui está sendo sempre mostrado o melhor resultado de cada rodada dessa. Ou seja, a gente usou esses features aqui, mas usou todos aqueles algoritmos e afinou, determinou, otimizou os hiperparâmetros de todos, e aqui a gente está mostrando o melhor resultado de cada rodada dessa. E aí, né? Features, aí depois a gente viu, inseriu também as outras pressões, já deu uma melhorada. Aqui agora ele já não fica aberto, né? Mas ainda não pegou o fechamento, e aí ele vai melhorando. A gente colocou as temperaturas para ver se melhorava, chegou até a piorar um pouquinho ó, o modelo. Aí esse diff eu não falei, mas é um feature também que a gente colocou, que ele compara o tempo e o time step anterior, né? Para ver se a gente está com a tendência de subida daquela variável ou uma tendência de descida, né? Que também era uma coisa que intuitivamente a gente achava que ia dar um resultado. E aí já melhora bastante, né? A gente já chegou aqui em torno de 10% aqui de erro. E aí quando a gente insere os features do Tian, a gente consegue chegar no melhor resultado que a gente chegou aqui, né? Você vê que tá um resultado em torno de 6% de erro aqui, né, para essa válvula. E aí, desse jeito, né? Treinando num poço e testando no outro. Aqui os resultados, mostrando todos os resultados, o melhor resultado para cada algoritmo e as métricas relacionadas. Você vê que para esse caso aqui específico, o SVC foi o que deu um resultado melhor, né? E não só na acurácia, né? Nas outras métricas também. E aí, o que é que a gente fez? É, Vamos aplicar esse modelo que a gente desenvolveu para a zona superior, para as outras zonas, sem fazer a mesma coisa, né? Só transferindo o que era pressão no anular um, vamos colocar a pressão no anular 2 e aí fez essa transferência, e aí o resultado deu esse aqui. Como o poço, a válvula 2 ela só tinha esse fechamento, quando a gente faz essa transferência de variáveis, deu um resultado muito bom. E aí, as métricas são excelentes, assim, para essa válvula que era relativamente mais simples do dataset. Você vê aqui que dá bem expressivo, né, o resultado. E aí, para a zona de baixo, a gente fez o mesmo procedimento, mas aí não funcionou tão bem. A gente esperava, teoricamente, a zona de baixo, a gente esperava uma zona que teria menos interferências e que a gente ia ter o melhor resultado. Mas, assim, analisando friamente, né, a gente tem algumas coisas aqui meio, meio estranhas, né, em relação ao dataset. A gente tem as variações de vazão aqui que acabam bagunçando um pouco o modelo e não conseguindo prever legal. E aí, para essa zona, o resultado não foi tão bom. E aí, vale a pena notar, né, que se vocês forem ver, se a gente tivesse verificando friamente só com dados de uma métrica, a gente ia ficar com a impressão, pô, esse modelo continuou bom mesmo para essa zona, né? Mas você vê nas outras métricas aí fica evidente que não tá bom. Isso é a importância de a gente trabalhar com vários algoritmos e várias métricas para a gente ter uma avaliação global e com essa visualização da gente ver como é que está realmente visualmente a válvula, a gente vê se consegue enxergar bem, né, os resultados. E aí a gente vai para a parte final, né, que é a predição da vazão. Inicialmente, o trabalho do Tian ele já dava essa indicação, né, de quais eram as variáveis que funcionavam, mas o problema dele era um problema mais simples, né, que era a produção de uma zona só. Esse problema da gente aqui, ele tem essa dificuldade de ter várias zonas trabalhando e com interferência de uma zona na outra.
E aí a gente começou, né? Ó, primeira rodadinha aqui, os features do Tian com a regressão linear. E a gente vê que, né, e aí o dado de teste, dividimos em 70/30, e aí o que está em laranjinha aqui é o dado do treino, e o dado do teste está em roxo, né? Você vê que não conseguiu capturar do treino legal e ainda está dando uns resultados até negativos de vazão. Ou seja, primeiro modelo bem ruim. E aí os outros algoritmos, eles já conseguem capturar um pouco melhor, mas ainda bastante ruim, né? Nem no treino ele está conseguindo chegar legal. E aí o que é que a gente fez, né? Aí, mesma coisa. Vamos aumentar aqui o espaço de features para ver se a gente consegue, com esses features, representar legal. E aí, mesmo com essa quantidade, com esses features, né? Tanto os deltas de pressão quanto os, os features relativos ao do Tian para as várias pressões, a gente consegue já representar bem, mesmo para a regressão linear, o dado do treino. E aí, os outros modelos, né? A Decision Tree também capturou legal, com uma dificuldade aqui no fechamento da válvula B. E o SVR foi o que teve uma melhor desempenho. Assim, né? Ele pega todos os platôs de produção, tem um comportamento. Como ele é baseado na pressão, ele fica com um comportamento bem mais contínuo, né? Em relação ao dado de vazão, que é um dado é, normalmente mais ruidoso também. Ele tem esse comportamento também de meio que filtrar. E aí, o que é que a gente fez, né? Como a gente, esse 70/30, o problema dele é que a gente estava treinando o modelo numa condição e testando em outra. E aí, o modelo aqui, ele mostrou que ele não tinha essa capacidade de generalização em relação essa tipo de situação. Aí, o que é que a gente fez? A gente tinha essa variável que ela mostrava as combinações entre válvulas, e aí a gente usou isso como uma variável para segmentar. Então, a gente segmenta, né, para cada combinação de válvulas, a gente segmenta em treino e teste, e aí roda essa ideia, né, com esses features e com cada algoritmo desse, e aí a gente conseguiu um fit global relativamente bem bom, né? Então foi isso, né? Pegou o dataset, subdividiu através dessa variável que a gente já tinha também mostrado como é que a gente consegue fazer a classificação dela, e aí subdividiu cada um desses, treino, teste, os melhores algoritmos, e aí o resultado final, a gente chega em um resultado final bem legal, em termos da predição de evasão de ordem. E aí é a mesma coisa, né? O poço A, mesma metodologia aplicada no poço B também muito boa, e aí é a mesma coisa. A gente, poço A jogou pro poço B, aí já não dá um resultado tão bom. Mas novamente, né? Se a gente for ver a métrica, se for ver uma métrica só, não é tão ruim, né? Seria um modelo com R quadrado de 64. Não estaria tão ruim, mas quando você vê as outras métricas juntas, você vê que o resultado não está tão bom, né? Com treino e teste, né? E visualmente já, já consegue avaliar bem. Então, né, a conclusão é essa, né? A gente fez o trabalho, mostrou, né, que é possível aplicar de maneira interessante, dando os bons resultados, os algoritmos de machine learning para dados de seção de pressão e temperatura, né? Mostrando assim que os modelos eles devem ser construídos meio que separadamente por poço, né? Que a generalização é difícil. Alguns trabalhos que a gente viu na literatura, eles meio que agregavam dados, mas assim, eles tinham dados de muitos poços, e aí quando eles agregavam tudo, eles conseguiam fazer um modelo que ele conseguia responder para novos poços, né? Mas dada a quantidade de dados que a gente teve aqui disponível para esse trabalho, a gente não conseguiu fazer essa abordagem específica, né? Fazer um modelão e conseguir prever para vários outros poços. E aí, né? A ideia de trabalhos futuros é trabalhar, né, com outras completações, né? Que essa é uma completação específica que foi feita, mas dentro da Petrobras mesmo a gente já tem várias outras completações com posicionamentos diferentes de sensores, trabalhar outras estratégias de seleção de features, né, como aquela que a gente comentou, que você vai aditivamente, né, vendo o que é mais relevante. Você vê que para a válvula 3 ainda teve uma certa dificuldade, a gente podia tentar melhorar aquele resultado daquela válvula. Outras, outras arquiteturas de machine learning, né, como deep learning, para poder trabalhar. E seguir. Agora a gente conseguiu, né? A gente previu a vazão, né? Tentar meio que segmentar, fazer uma alocação de produção por zona
de produção, né? Só que essa tem a dificuldade que a gente não tem rótulos, né? E aí a gente precisaria de um modelo físicozinho para poder fazer esse, conseguir trabalhar. E aí eu acho que é isso, pessoal. Conseguir apresentar no tempo mais ou menos aí o meu trabalho. Queria agradecer Obrigado, Bruno. a vocês aí, tanto aos orientadores como à banca, né? Meu chefe entrou aí Obrigado, também. Bruno, pela apresentação. Vou passar a parte de arguição.